Bom, boa tarde a todos. Então, vamos iniciar mais uma edição dos seminários virtuais do nosso programa. Meu nome é Marcos, né, professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais. E a edição de hoje do nosso seminário virtual tratará do tema Covid-19 e a capacidade instalada do sistema de saúde nos municípios da Paraíba. Né? Essa é uma pesquisa que vem sendo conduzida pelo professor Ítalo Fittipaldi. Então, ele ficará responsável da apresentação hoje, juntamente com sua equipe de discentes que tem conduzido. Eu vou passar agora a moderação para o Barnabé e para o Pedro, que vão, enfim, organizar a fala de hoje. Agradecer ao professor Ítalo pela disponibilidade, a todo o corpo de alunos que está apoiando ele na pesquisa. Por favor, Barnabé, fique à vontade. Boa tarde a todos. Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, né? Como eu já disse no encontro anterior, sempre importante a participação de vocês, não só para o programa, mas também para a gente manter a sanidade do debate acadêmico nesse período tão conturbado e nesse período em que a academia é chamada para apresentar soluções para a pandemia que nós vivemos, né? Hoje nós teremos uma discussão a respeito da Covid-19, e qual a capacidade instalada aí do sistema de saúde dos municípios brasileiros, e com um foco especial, na verdade, na Paraíba, né? O Pedro ele vai estar já compartilhando a apresentação, o suporte visual que será utilizado, mas antes de iniciar, eu vou iniciar com uma frase, um trecho de introdução para tentar situar todo mundo sobre o que o grupo vai debater, em termos mais gerais. Mas antes disso, eu gostaria de passar a palavra rapidamente para o professor Ítalo, só para ele falar sobre como se deu a origem aí do trabalho, o que é que a gente tem desenvolvido e outras coisas. Por favor, professor. Bom, boa tarde a todos. Uma satisfação muito grande estar podendo participar desse seminário, da gente poder apresentar um pouco aquilo que está sendo feito pela UFPB, mostrando que a universidade não está parada, né? E que as ciências sociais têm uma contribuição, sim, a dar num momento como esse. Fazendo um breve histórico de como é que surgiu esse trabalho, todos os participantes são alunos da disciplina de monitoramento e avaliação de políticas públicas, que foi uma disciplina optativa ofertada esse semestre no programa de pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais. Nós começamos a apresentar a disciplina, começamos a desenvolver as atividades da disciplina, e exatamente no momento em que, na altura da disciplina em que nós estávamos entrando no tema sobre construção de indicadores para monitoramento de políticas públicas, e especificamente até de indicadores sintéticos, foi quando nós tivemos a suspensão das aulas em virtude do isolamento social. Assim, sempre pensando em adotar em disciplinas como essa uma metodologia ativa para que, de fato, os alunos começassem a colocar a mão na massa no que diz respeito à coleta, tratamento, sistematização de dados, e pensando na construção de indicadores para identificar uma linha de base, fazer um bom diagnóstico, surgiu a possibilidade, no caso, de nós pensarmos exatamente no que fazer nesse período em que a gente estava, num primeiro momento, tendo aula presencial, mas no outro momento estávamos tendo os nossos encontros virtuais. Então, quando surge esse tema quando surge esse evento, né, dessa pandemia, uma das coisas que chamaram muita atenção no primeiro momento foi exatamente a preocupação de todos, e com razão, sobre o número de infectados com a Covid-19. Então, de repente, se começou a discutir, a debater o que ficou tão famoso, né, qual seria o pico da curva, e que tinha que achatar uma curva e essa coisa toda. E parece que a imagem que ficava sendo passada, principalmente para o grande público, porque esse trabalho tem um viés que é exatamente voltado para dar subsídios a gestores públicos. Então, ficava sempre aquela ideia de que o pico de uma curva, de uma pandemia, é uma variável exógena. Ou seja, ela, em algum momento no tempo, ela vai acontecer sem que as pessoas façam absolutamente nada. E, na verdade, isso não é verdadeiro, né?
o pico ou não de uma pandemia tem muito a ver com a taxa de transmissibilidade dessa pandemia, da doença em si, e tem a ver com medidas que podem ser adotadas, né? No caso da Covid-19, nós não temos nem, pelo menos por enquanto, não temos nem tratamento e nem temos vacina. Então, aquilo que se entende no mundo que era importante para poder você fazer com que, de fato, essa taxa de transmissibilidade fosse reduzida e você tivesse menos perdas de vidas humanas, além de você não ter um colapso no sistema de saúde, era exatamente o isolamento social. E aí se começa a questionar esse isolamento social e se começa a questionar uma outra coisa que, num primeiro momento, estava um pouco fora do debate, que era exatamente a capacidade instalada dos municípios para atender uma demanda como essa, porque uma das vítimas da Covid-19 é exatamente o sistema de saúde. Então, como fazer isso? Ou seja, de repente parece que determinado valor, ou determinado número, melhor dizendo, de infectados é o que ia determinar se o isolamento deveria ser mais rigoroso ou mais relaxado. Esquecendo que, na verdade, esse número de muito ou pouco é uma dimensão relativa para um determinado município. Pode ser que 1.000 pessoas contaminadas com a Covid-19 seja pouco, e para um outro município, 100 pessoas infectadas com a Covid-19 pode ser muito. Né? O que é que vai determinar isso é exatamente essa capacidade de resposta do sistema de saúde. Então, fiz um desafio, todos os integrantes da disciplina, a Ana, o Barnabé, o Pedro, Priscila, abraçaram logo de cara, e foi tentar criar um indicador que pudesse mensurar a capacidade instalada do sistema de saúde dos municípios da Paraíba. E aí, nós começamos dentro de toda essa metodologia de construção de indicadores sintéticos, foi exatamente isso que eles começaram a fazer. Né? Começaram a montar o banco de dados, começaram a construir os indicadores, e o meu papel, na verdade, foi muito mais de coordenação do que propriamente de colocar a mão na massa, porque esse trabalho efetivamente é desses jovens pesquisadores que fazem com que a gente sempre tenha renovado as nossas forças como professores, acreditando que, de fato, nós temos pessoas extremamente qualificadas para dar um retorno à sociedade num momento tão difícil. E lembrando sempre que, enquanto muitos aí falam de que as ciências sociais são uma coisa menor, né, seria o patinho feio das ciências, se é que é ciência, a gente pode provar, sim, a gente pode mostrar que as ciências sociais elas têm uma contribuição a dar. As ciências sociais elas têm uma contribuição, sim, para momentos como esse, porque são a manipulação e a análise desses dados que vão dar subsídios para a formulação, a reconfiguração de políticas públicas que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas. Dito isso, gente, eu vou passar a palavra, então, aos autores desse trabalho, e aí, no caso, Ana, Barnabé, Pedro, Priscila, eu não sei quem vai conduzir a apresentação, mas fiquem inteiramente à vontade para vocês apresentarem aquilo que vocês realizaram. Lembrando, quero só deixar claro que esse trabalho não está concluído. Isso é uma primeira etapa do trabalho. O próprio indicador está numa primeira versão desse indicador. Certas outras coisas vão ser desenvolvidas. Amanhã mesmo nós vamos ter um encontro virtual e nós vamos discutir alguns tipos de modelagem estatísticas com modelos lineares não generalizados para ver o que é que a gente pode fazer em relação aos dados e ao banco de dados que nós já temos disponível. Então, passo a palavra para vocês, gente. Obrigado, professor, pela introdução. Bom, como o professor já tratou aí, todos nós estamos vinculados à disciplina do professor Ítalo de avaliação e monitoramento de políticas públicas. Então, sou eu, Barnabé, Pedro, que está no suporte visual, Priscila e Ana. E eu vou dar início só fazendo uma fala mais introdutória e tentando colocar a discussão no âmbito mais geral e qual vai ser o principal questionamento que nós traremos aqui para tentar resolver ou iniciar a resolução desse questionamento. Pode passar, Pedro. E aí, só para lembrar, inicialmente, nós temos um avanço da Covid-19 a partir de novembro de 2019, quando foram diagnosticados os primeiros casos na China, e no dia 26 de fevereiro nós já tínhamos no Brasil o primeiro caso confirmado.
A Fiocruz divulgou essa semana alguns estudos que apontam que provavelmente já existiam casos anteriores a esse primeiro caso oficial, né? Porém, são ainda estudos em fase inicial que necessitam de investigação para saber se realmente nós já tínhamos transmissão comunitária no Brasil antes do dia 26 de fevereiro. Mas já no dia 11 de março, ou seja, menos de um mês após o primeiro caso confirmado no Brasil, a OMS já havia declarado o coronavírus como uma pandemia, né? Uma pandemia quer dizer que uma determinada doença ela já apresenta uma distribuição em grande escala, ou seja, já está distribuída ao longo de muitos países. De modo que no dia 9 de maio, menos de 2 meses após a confirmação do primeiro caso no Brasil, o Brasil já registrava 10 mil óbitos. E tratando especificamente da situação na Paraíba, vou passar. Na Paraíba, nós temos a seguinte linha do tempo, né? No dia 22 de março, nós tivemos o primeiro caso confirmado, e no dia 31 já tivemos o primeiro óbito, e dia 6 de maio já passavam os óbitos confirmados, com testes confirmados, já passavam de 100, e nós tínhamos 79 municípios com casos confirmados, pelo menos um caso confirmado. Na segunda-feira, dia 12, já eram 103 municípios e mais de 150 óbitos. Ou seja, é uma doença que tem uma taxa de transmissibilidade muito alta. A gente está assistindo, principalmente desde o começo de maio, aqui na Paraíba, um número cada vez maior de municípios com presença de casos. Então, é realmente preocupante. Vamos passar. E diante disso, né, tem um gráfico que se tornou muito conhecido, que ele ajuda a gente a entender qual é a grande questão diante de uma pandemia, que é esse gráfico aí do Carl Bergstrom. É um gráfico em que você tem duas possibilidades, né, diante do pico de uma pandemia. A primeira possibilidade a gente pode chamar de o pão de açúcar, que é essa que você tem um pico maior. O pão de açúcar, em referência no Rio de Janeiro, ao ponto turístico do Rio de Janeiro, ele tem essa configuração porque você tem uma trajetória dos casos em que não há nenhuma medida de controle. Então, o que acontece é que você tem uma grande quantidade de pessoas recorrendo ao sistema de saúde em uma única vez. Então, a capacidade do sistema de saúde ela é ultrapassada em muitas vezes. Então, o sistema de saúde não tem como dar conta da demanda que se tem nesse cenário. E o segundo cenário, que seria aí, vamos dizer, o Morro da Urca, também um ponto turístico do Rio de Janeiro, seria um ponto em que você consegue distribuir ao longo do tempo os casos. E com essa distribuição, essa melhor distribuição ao longo do tempo, o sistema de saúde pode ser que ele ultrapasse o limite dele, entretanto, você tem uma redução no número de pessoas que não possuem um atendimento adequado. Então, no melhor cenário possível, a gente luta para que o país apresente essa melhor distribuição ao longo do tempo dos casos, certo? Porém o que a gente está assistindo no Brasil é exatamente o colapso do sistema, né? Nós já chegamos no ponto em que o sistema está colapsando, em alguns estados colapsando mais cedo, em outros estados o colapso a gente vai ver nos próximos dias. Ai, consegui! É sempre uma emoção quando a gente consegue, eu entendo. Bom, continuando aqui, nós temos esses dados aí que eu selecionei, é de um levantamento do G1. O G1, ele colocou, por exemplo, o Ceará, no dia 2 desse mês, já tinha 90% das suas UTIs ocupadas. O Rio de Janeiro, no dia 4, já tinha 98%. Amazonas, dia 5, 90%, e assim por diante. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente já tem filas de espera, pessoas esperando para utilizar um leito. Então, o sistema já está colapsando, né? E a grande questão que a gente tinha, principalmente na elaboração do índice, é como identificar o limite do sistema de saúde e qual seria esse limite em absorver a alta demanda por atendimento, né? Porque
que o sistema vai colapsar, é evidente, já está acontecendo. Entretanto, existe essa variável, uma variável específica, que determina qual o limite do sistema. E até que ponto o sistema ele vai depender de um grau maior ou menor de isolamento social, certo? Então, eu vou passar agora a palavra para Pedro, que vai começar a aprofundar essas discussões iniciais. Só um instante. Gente, boa tarde. Então, dando continuidade à discussão, como a gente pode definir, e esse é o nosso primeiro passo, né, no que a gente está desenvolvendo, como que a gente pode definir o que seria esse limite? Como representar conceitualmente o que seria esse limite dessa oferta de saúde? Então, nós elaboramos ou pensamos nesse conceito que a gente chama de capacidade instalada de saúde, que se trata justamente da capacidade de oferta da saúde, tendo como base 3 dimensões que nós consideramos relevantes e interdependentes até certo nível, que seria os recursos humanos, gasto com saúde pública e infraestrutura. Então, a nossa discussão sobre como pensar, como identificar esse limite do sistema público, do sistema de saúde como um todo, e aqui com dados tanto do setor privado quanto do público, nós elencamos essas 3 dimensões. E nós as consideramos interdependentes pelo simples fato de que, por exemplo, se eu aumento a infraestrutura de um sistema, mas eu não tenho força laboral, ou seja, de médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, para se disporem, utilizarem essa infraestrutura, então eu não vou ter necessariamente uma maior oferta de saúde. Da mesma forma como não adianta eu ter uma força laboral maior, mas eu não dar condições para os profissionais atuarem. E o gasto com saúde pública a gente inseriu como uma espécie de um vetor do Estado agindo ativamente para, de alguma forma, alimentar também essa oferta. E a gente pode, obviamente, entrar na discussão de o quanto que esse gasto realmente está se concretizando enquanto uma capacidade instalada de saúde maior, mas isso fica mais para frente, outro debate. Bom, mas enfim, nós temos essa variável, mas não adianta só a gente pensar nessa definição, a gente também tem que ter a capacidade de medir. Opa, só um instante. Nós temos que ter a capacidade de mensurá-la para saber, para poder comparar, por exemplo, entre os municípios brasileiros, como que essa capacidade instalada está distribuída. Então, nesse caso, é que a gente entra com o que a gente chama de indicador composto. Como o nosso conceito, a nossa definição, ou a nossa variável, como queira, tem um caráter multidimensional, então nós chegamos à conclusão que seria mais apropriado ter um indicador que pudesse dar conta de todas essas dimensões, essas 3 dimensões que eu mencionei, e a partir daí ter uma síntese do que seria essa oferta de saúde. Então, o indicador composto é formado por indicadores mais desagregados, mas que a gente aqui está colocando como indicador individual ou subíndice, como queira, que nós agregamos esses indicadores e aí a gente é capaz de compor esse indicador mais agregado. E existem prós e contras a utilização desse indicador. Por exemplo, uma vantagem dele é justamente o que a gente está buscando, que é ter uma síntese, você conseguir sintetizar um conceito que, a princípio, ele é complexo, é multifacetado, e ele tem essa vantagem de trazer essa síntese. E essa síntese, por outro lado, ele pode facilitar, tanto no debate público quanto no debate entre gestores, uma interpretação mais ágil, uma interpretação mais sintética de como se dá essa oferta de saúde. Também é possível ter um parâmetro de comparação entre municípios ou ao longo do tempo, mas, obviamente, também há os seus limites nesse indicador. Por exemplo, a síntese que ele propõe também algumas pessoas podem recorrer no erro de fazer uma análise muito simplista por esse caráter muito sintético. Outra questão que é muito importante é que um nível de informação se perde à medida que você vai agregando esses indicadores. Você perde o detalhe desses subindicadores, mas isso se dá, obviamente, em virtude de uma capacidade de síntese maior.
E, obviamente, também tem outro problema, que aí é associado com indicadores que usam pesos para as dimensões. No nosso caso, nós não utilizamos pesos, porque nós estamos até o momento tratando todas as dimensões como iguais em importância. Mas existem alguns indicadores que colocam um peso em dimensões, e isso pode ser disputado politicamente, mas isso não é um debate ainda muito pertinente para o que a gente está trazendo. E, bom, basicamente é isso. E existem outros indicadores, só para clarificar melhor o que se trata um indicador composto. O IDH, por exemplo, é um indicador composto, que tem uma abrangência que você pode aplicar em vários lugares, mas no nosso caso a gente está procurando um indicador composto que está alinhado à realidade brasileira. Certo, então nós temos o nosso conceito e nosso objetivo foi transformá-lo em uma métrica, que a gente deu o nome de Índice de Capacidade Instalada de Saúde, ou ICIS. E aqui está a estrutura do nosso indicador composto. A primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que as 3 dimensões estão situadas, mas que, com exceção do gasto público com saúde, as outras 2 dimensões elas encontram-se desagregadas, porque a gente não foi atrás de um indicador já agregado de recurso humano ou de infraestrutura. Nós construímos as próprias dimensões. Então, por exemplo, em recursos humanos, nós tabulamos dados para médicos, profissionais de enfermagem e profissionais de fisioterapia. E esses 3 subíndices são sintetizados em recursos humanos. O mesmo acontece com infraestrutura. A gente utilizou leitos de internação, leitos complementares e respiradores, e também condensamos na infraestrutura. E, por sua vez, essas 3 dimensões são novamente sintetizadas nesse índice de capacidade instalada de saúde. Então, nós temos 2 rodadas de agregação, por assim dizer, ou seja, são 2 níveis de perda de detalhe, mas que oferecem essa síntese, certo? E outra coisa importante a detalhar, e que eu vou voltar daqui a pouco, é que nós estamos utilizando os subíndices em escala, não escala, mas em proporção. Nós estamos utilizando em métrica proporcional. Então, por exemplo, nós tivemos o trabalho de, em cada dimensão, em cada subíndice, digamos, poder dividi-lo por colocar o índice em termos de 10, um respirador, por exemplo, por 10 mil habitantes. E nós acreditamos que, por exemplo, o município ele pode ter uma capacidade instalada de saúde bruta muito alta, mas tem uma densidade demográfica também tão alta que acaba diluindo essa capacidade bruta. Então, a gente optou, e obviamente a gente também pensa em criar uma coisa mais, um indicador bruto também, para poder ter um parâmetro de comparação, mas por enquanto esse é o procedimento que a gente adotou, né? E como que a gente agrega essas dimensões? A gente utilizou o que a gente chama de média geométrica. Bom, média, lembrando que trata-se, quando a gente fala em termos mais técnicos, é uma medida de tendência central de uma distribuição de dados. Aqui, como que se aplica? Por média, a gente está querendo sintetizar a informação de diferentes indicadores, como eu coloquei há pouco. Mas a média geométrica ela tem uma segunda propriedade que a gente acreditou que seria mais apropriada também para o tipo de conceito que a gente estabeleceu. A média geométrica ela também capta a interação entre os subcomponentes. E como a gente está enfatizando que por exemplo, que as dimensões elas são interdependentes até certo ponto, que não adianta só você ter uma dimensão, mas na outra você não ter, por exemplo, você tem infraestrutura, mas não tem métricos, então a gente acreditou que esse método de agregação ele seria o mais apropriado. Mas como a gente visualiza o resultado desse indicador, né? Eu trouxe aqui, para a gente visualizar melhor, desculpa, antes disso tem mais um detalhe. Características do índice que eu esqueci de mencionar, né? Primeiro, a gente pensou nesse índice para ele ter uma periodicidade anual. A ideia é basicamente, a cada fim de ano, coletar os dados referentes a dezembro de cada ano e assim compor o índice anualizado. Essa ideia, a gente chegou a essa conclusão porque muitos indicadores, ao longo de um só ano, eles não variam tanto. Então, para garantir uma variabilidade maior, acreditamos que seria mais interessante que o indicador variasse anualmente. E ele tem uma escala de 0 a 1, no caso 0 seria a pior capacidade instalada e 1 seria a melhor capacidade instalada, tendo como referência os municípios brasileiros. Nós ainda não pensamos
na possibilidade de criar um formato desse índice que possa ser reproduzido em outros países. Ainda não está na nossa perspectiva, então, por enquanto, a abrangência é para os municípios brasileiros. Nós fizemos uma categorização qualitativa, segundo 4 intervalos do índice, para torná-lo mais intuitivo. Por exemplo, como vocês veem nessa semaforização abaixo, o muito baixo seria o pior tipo de a menor capacidade instalada, que varia de 0, pior, até 0,25. E aí você tem baixa, alta e muito alta, que por sua vez seria de 0,76 até 1, que é o nível mais alto. E só para vocês terem uma ideia, né, visualizar melhor como isso está posto na nossa sociedade brasileira, eu fiz um gráfico box plot, tá? E eu separei algumas faixas que se referem justamente aos níveis que eu acabei de mencionar. Então, essa faixa vermelha mais embaixo, que é uma distribuição dos municípios brasileiros de acordo com o seu índice de capacidade instalado. Então, essa faixa vermelha, ela seria a faixa relacionada ao muito baixo, capacidade muito baixa. A amarela seria baixa e a verde seria alta. Então, primeira coisa, não existe nenhum município brasileiro que pontuou muito alto. Mas isso não é o mais flagrante. Como vocês veem nesse gráfico box plot, você tem uma caixa na parte inferior. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. E essa caixa, ela tem 2 linhas paralelas a ela, uma acima e uma abaixo. Essa acima, digamos que dessa linha superior até embaixo, é 90% dos municípios. Então aqui a gente já tem algo muito flagrante. 90% dos municípios tem uma capacidade instalada muito baixa. E se a gente elevar um pouco, se a gente pega toda a faixa vermelha, o que você vai perceber é que quase 90%, 97% dos municípios brasileiros têm um índice de capacidade muito baixo. E a gente tem essa faixa amarela, que aí já vai para a baixa, que João Pessoa está situado aí perto de 0,29 por aí, o seu índice. E o município que teve a maior pontuação foi esse chamado Faxinal do Soturno do Rio Grande do Sul. E aqui a gente retoma a discussão que eu tive sobre a proporção dos nossos dados. Porque a gente pode pensar, particularmente essa era a minha ideia, né? Sei, não, acho que a capital mais desenvolvida do Brasil vai ter o maior índice. E não é o que aconteceu justamente porque capitais, apesar de poderem ter um índice bruto muito alto, elas também têm uma densidade demográfica muito alta, você tem uma atração da população para esses pontos, então isso acaba diluindo esse índice. Faxinal do Soturno, por exemplo, é um município, para vocês terem ideia, de uma população de 6 mil e poucos habitantes, mas que tem uma capacidade instalada bruta razoável. Então inflaciona o seu índice e ele torna-se o único município brasileiro que tem um indicador muito alto não, desculpa, alto. E por último, eu separei aqui uma comparação entre capitais distribuídas aqui entre as regiões, certo? A primeira coisa que a gente nota de cara é que a região norte, ela tem relativamente um índice de capacidade instalada de saúde muito precário. Você percebe que essas barras vermelhas são os índices muito baixos. Então, apenas Palmas tem um índice baixo no norte. Na verdade, no geral, é tudo baixo, mas relativamente falando, comparativamente, o norte tem essa precariedade muito maior. No Nordeste, a gente conta com duas capitais que possuem um índice muito baixo, que no caso é Natal, Fortaleza e Maceió. Em Fortaleza, isso é ainda mais complicado, porque o Ceará está com um problema muito grande, e você ter a capital do Ceará com um índice tão baixo, isso realmente é muito preocupante. A mesma coisa com o Norte. Manaus já está em uma situação de calamidade assim, muito grave. E não só a circulação da Covid-19 lá está muito alta, como a capacidade instalada de Manaus é baixíssima. Você vê que, na verdade, é a menor, né? E João Pessoa está abaixo dessa seta, como vocês podem ver. E aí, as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, nós tivemos
enfim, também não foi nada muito expressivo. De todas as capitais, Vitória é o que tem o melhor índice de capacidade instalada, mas ainda assim é categorizado como baixo, e todas essas capitais também são categorizadas como baixo. Então, nesse sentido, eu termino a minha fala e eu passo agora para Ana Cristina. Boa tarde, gente. Então, dando continuidade ao que foi falado pelo Pedro, né, eu vou entrar agora de fato no índice de capacidade instalada, sendo que pensando aqui para o estado da Paraíba. Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui o município com o menor ICIS do estado, que no caso seria Olivedos. Olivedos ele está situado na mesma região do Agreste Paraibano, né? E ele está pontuando 0,0, ou seja, se a gente pega aquela classificação que o Pedro mostrou anteriormente, das cores, né, da sinalização de cada um das classificações, Olivedos estaria na parte vermelha do índice. Quando a gente passa para um município que está melhor classificado dentro do estado, a gente tem Piancó, com o ICIS de 0,31, ele está localizado no sertão paraibano, e se a gente for pensar, ainda estando em primeiro lugar, Piancó, ele está classificado naquela tabelazinha das cores, na classificação amarela, ou seja, com uma capacidade de saúde baixa. Pode passar, Pedro. Então, para explicar melhor como funciona o índice, como está essa classificação dentro do nosso estado, eu pontuei aqui o top 10 dos melhores municípios e dos piores municípios. Como vocês podem ver, a gente tem Piancó com 0,31, seguido de João Pessoa com 0,29, depois a gente tem Campina Grande com 0,26 e Cajazeiras também com 0,26. Até aqui, apesar de que eles estão nos melhores lugares, eles são classificados de forma baixa, com uma baixa capacidade de saúde. A partir de Patos, como vocês podem ver, que ele começa com 0,23, essa capacidade de saúde fica na classificação vermelha e ela é considerada como muito baixa. É bom deixar isso claro, porque apesar de eles estarem dentro do top 10, eles ainda assim não têm uma classificação tão boa quanto deveriam. E aí a gente passa para os municípios com as classificações piores, né? A gente tem, no caso, primeiro Oliveiras, como eu havia falado, seguido de Poço de José de Moura, Pitimbu e assim vai. Todos com pontuação 0,0, ou seja, também dentro daquela tabelação vermelha de capacidade de saúde muito baixa. Pode passar, Pedro. Então, para a gente visualizar melhor como é que isso está situado no estado, eu trouxe o mapa da Paraíba com os municípios, né? Tem a tabela aqui embaixo com as cores de cada uma das classificações, e eu destaquei em amarelo aqueles municípios que estão com classificações baixas, né? Que teoricamente são as melhores do nosso estado. Então, a gente tem João Pessoa aqui com 0,29, seguido de Campina Grande com 0,26, depois a gente tem Piancó, que é o melhor, com 0,31 e Cajazeiras com 0,26 também. A gente tem os municípios com a pior classificação, que eu também destaquei aqui, a gente tem Pitimbu, tem Olivedos e tem Poço de José de Moura. Como vocês podem ver, apesar dos municípios estarem com as classificações melhores, ainda assim eles se encontram muito baixos. E o mapa, infelizmente, se encontra em sua grande maioria na cor vermelha. Pode passar, Pedro. Então, pensando em ver como cada mesorregião da Paraíba iria se comportar, né, dentro do índice, vendo se a gente teria alguma mudança nisso, a gente decidiu fazer uma média para cada uma dessas 4 mesorregiões para ver como é que isso se comportaria. Então, aqui em verde, a gente tem a mesma região da Mata Paraibana, seguindo para o Agreste, depois para Borborema, e por fim a gente tem o Sertão. Então, quando a gente vê a Mata Paraibana, que é onde está João Pessoa, por exemplo, a nossa média da mesorregião está 0,04. Lembrando da tabela, ainda dentro dos parâmetros vermelhos, da classificação vermelha, classificação muito baixa de saúde. Quando a gente passa para o Agreste, que é onde está Campina Grande, por exemplo, se a gente for pensar em termos de municípios, ela está com uma classificação boa. Mas, pegando toda a média dessa mesorregião, a gente também tem uma pontuação muito baixa, de 0,03. Quando a gente passa para Borborema, que é onde está, por exemplo, o município de Boqueirão, essa média também fica em 0,03, ou seja, dentro dos parâmetros vermelhos,
E, por fim, a gente tem o Sertão Paraibano, que é onde está localizado Piancó, que é o nosso primeiro município, né, está em primeiro lugar, mas ainda assim a gente tem uma pontuação baixa, né, a média de 0,04. Agora pode passar. Então, pensando em trazer um cenário da Paraíba, como é que o nosso estado se encontra dentro dessa toda a situação do coronavírus, eu pensei em trazer um panorama geral do que está acontecendo. Então, a gente vai se basear, primeiramente, no último boletim epidemiológico que foi lançado pela Secretaria de Saúde do Estado. Esse boletim equivale à semana 18, né? Ele foi lançado no último dia 5. Então, os dados eles estão um pouco defasados, mas a posteriori eu vou trazer dados mais novos. Então, como é que está o cenário dos casos na Paraíba, de acordo com o último boletim que foi lançado? A gente tem um total, lembrando que é do dia 5, de 1.361 casos de Covid confirmados. Se a gente pega o último boletim, o penúltimo no caso, que foi lançado dia 28 de abril, a gente tem, contando no dia 5, 728 casos a mais da doença aqui confirmados no estado. E é bom destacar que desses casos todos, 49% deles, ou seja, 666, são do sexo feminino, e 51% deles, ou seja, 659, são do sexo masculino. Dentro desse cenário de casos, né, de 1.361, 166 deles são profissionais da saúde. E aí, como é que está isso nos municípios paraibanos? Né? O que a gente pode ver? Esses casos, lembrando que a gente está falando do dia 5, eles estavam distribuídos por 70 municípios. E a gente destaca alguns que estão com um número alto de casos, né? Que no caso seriam Cabedelo, com 44, Bahia também com 44, Cajazeiras com 12, Campina Grande com 67, Conde com 17, João Pessoa com 802, Patos com 27, Santa Rita com 122 e Sapé com 48. No caso, o último boletim, o penúltimo, aliás, que foi lançado em 28 de abril, para o último agora do dia 5, a gente teve um aumento de 30 municípios contaminados, né, confirmados, com casos confirmados nessa última semana. E aí, dos casos dos óbitos, a gente tem um total de 58 dos óbitos, não, dos pacientes que se encontram hospitalizados, né? A gente tem um número de 58 pessoas atualmente que estão hospitalizadas e, dentre elas, 9 se encontram em leitos de UTI e 49 em leitos de enfermaria. 277 já se recuperaram da doença e 941 pessoas se encontram em isolamento domiciliar. Sempre lembrando que esses dados são referentes à semana epidemiológica 18, do boletim lançado no último dia 5. E em relação aos óbitos, pegando esse intervalo de tempo que eu falei, a gente tem um total de 85 óbitos por Covid. Pode passar, por E aí, para mostrar como é que isso fica, né, eu trouxe um gráfico. Esse gráfico foi feito com dados da Secretaria de Saúde. Vocês podem ver que a gente tem os tracinhos azuis, né, as barrinhas, são os casos confirmados, e a linha acumulados. A gente observa que, inicialmente, eles estavam caminhando quase em conjunto, né? E depois, em meados de abril, a gente vê que os casos confirmados acumulados, eles dão um salto muito grande, passam para quase 1.168, e a gente vê também o aumento dos casos confirmados, como eu havia falado anteriormente, aqui em meados de abril. Então, é um cenário preocupante, é um cenário que a gente precisa continuar prestando atenção. Pode passar, também. Pronto, outra situação interessante que eu achei bom mencionar foi a comparação, também com dados da Secretaria de Saúde, dos casos de síndrome respiratória aguda grave que aconteceram nesse período que a gente está agora, tanto em 2019 quanto agora em 2020. Então, a gente pode ver que a diferença entre o ano passado de hospitalizações e esse ano é enorme, né? As barras estão muito altas para o que era esperado de ser normal para o período de agora. Então, também
é algo para prestar atenção, porque pode ser devido ao caso do aumento do número de coronavírus aqui no estado. Pode passar, Pedro. Pronto. Aqueles dados foram dados da semana 5, né, do dia 5 a 10 da semana 18. E aqui estão dados mais atualizados de como é que está esse cenário agora no nosso estado. Então, a gente vê que entre os dias 1 de maio até o dia 8, a gente tem um aumento substancial no número de casos e também de óbitos confirmados por Covid. No dia 1º de maio, a gente tinha um total de 61 municípios contaminados pelo coronavírus. No dia 5 de maio, a gente tinha um total de 70 municípios. E no último dia 8, a gente tinha um total de 92 municípios com caso de coronavírus confirmados. Outro dado importante também nessa última semana que a gente percebeu foi que do dia 1 até o dia 8 a gente teve uma duplicação da média diária da confirmação de casos, se a gente comparar essa última semana com as semanas do dia 23 de abril até o dia 30. Por exemplo, no dia 23 de abril até o dia 30, a média diária de confirmações de casos era de 62,5 casos por dia. Quando a gente passa para a semana do dia 1 até o dia 8, a gente tem uma média de 138 casos confirmados por dia. Então, também é um salto muito grande de uma semana para outra. E daí, para isso, eu trago 2 cenários. Por que isso pode ter acontecido? O primeiro, ou a gente está testando muito no estado, ou a gente está vendo um avanço muito sustentado dessa doença. Então, aí estão os 2 cenários para a gente pensar e para a gente considerar também. Outro dado importante é que a gente notou nesse estudo que tanto os casos confirmados quanto os óbitos confirmados, eles se concentram muito na capital do estado, ou seja, aqui em João Pessoa. Para ter uma noção, os casos confirmados nessa última semana em João Pessoa, eles foram de 52,32%, ou seja, 1.062 casos só na capital. Em relação aos óbitos, a gente tinha um total de 46,59%, ou seja, 53 óbitos, todos localizados aqui na capital do estado. Pode passar, Pedro. E para finalizar, para a gente ter, de fato, esse cenário, como é que se encontra isso atualmente nos hospitais, eu trago uma gestão dos leitos. Esses dados, eles são de ontem, também são dados provenientes da Secretaria de Saúde do Estado, e a gente tem um total de leitos ativos, eles são 690. Isso aqui a gente junta tanto UTI quanto enfermaria. Os leitos de enfermaria ativos são 470 e os leitos de UTI ativos são 220. Lembrando que esses dados eles são de ontem, então a gente pode ter tido uma mudança de ontem para hoje aí nesses casos. O que é interessante chamar a atenção aqui são esses gráficos que estão colocados nos slides. Como vocês podem ver, a gente tem, primeiramente, aqui do lado esquerdo, as enfermarias para Covid. No caso, a gente tem uma boa parte, 69% delas disponíveis e 31% ocupadas. O cenário até bom. Quando a gente passa para os leitos também por Covid-19 ocupados, a gente tem 61% disponíveis e também 39% ocupados. O que é interessante chamar a atenção aqui é esse último gráfico que se encontra na ponta, né, que são as UTIs ocupadas pela doença, pela Covid-19. A gente vê que a gente tem 56 das UTIs, os leitos de UTIs, ocupados e 44 deles vazios. Ou seja, a gente já passou da metade da taxa de ocupação das nossas UTIs. Esses pacientes que estão em UTI, eles se encontram na fase 3 da doença, ou seja, a maioria deles está precisando de um respirador, uma ventilação mecânica, e quanto mais pessoas se contaminarem, é mais provável que esse número de ocupação irá subir. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque a gente já está chegando perto da capacidade do nosso sistema, né? A gente já passou aqui da metade da ocupação. Então, com isso, eu encerro a minha fala e Priscila vai dar continuidade agora. Bom, nesse contexto de uma capacidade instalada de saúde muito baixa ou baixa, os esforços iniciais eles ocorrem no sentido de ampliar a oferta do sistema de saúde, através da abertura de novos leitos, compra de equipamentos e contratação de profissionais de saúde. Mas ainda assim esse processo ele não ocorre de
forma rápida, ele exige um certo tempo para que os leitos sejam construídos, os equipamentos sejam comprados e os profissionais sejam treinados. E diante disso, a gente vê a importância do isolamento social como sendo a maior recomendação, né, a principal recomendação das autoridades internacionais, justamente com o objetivo de evitar o aumento do contágio da doença e não impactar o sistema de saúde de uma forma mais grave. Eu trouxe aqui um gráfico da taxa de isolamento social no estado da Paraíba para o mês de maio. Então, do dia 1º de maio até o dia 11 de maio, a gente pode ver no gráfico que a taxa de isolamento na Paraíba não chega a 50%, enquanto a taxa recomendada pela Organização Mundial da Saúde é 70%. Então, a gente tem uma baixa adesão, de certa forma, ao isolamento no estado, e principalmente entre os indivíduos que compõem o grupo que não é de risco da doença. Então, para esse indivíduo, de certa forma, é vantajoso sair para realizar suas atividades cotidianas, mas se a gente pensar isso ao nível da população municipal e estadual, você tem uma maior proliferação do vírus, de forma que mais pessoas ficam infectadas e podem manifestar a forma mais grave da doença, de modo a demandar mais do nosso sistema de saúde, né, levando a um colapso. Então, devido a esse baixo índice de isolamento no estado, alguns municípios paraibanos adotaram medidas mais restritivas de isolamento para evitar a expansão da doença. E aqui eu trago os 3 principais municípios. João Pessoa, a cidade com o maior número de casos confirmados. Os dados de ontem dizem que a gente tem em João Pessoa 1.316 casos confirmados. Então, no último final de semana, o prefeito adotou mais medidas preventivas a partir do decreto número 987. E nesse novo decreto tem o estabelecimento do fechamento de praças públicas e feiras livres até o dia 18 de maio, além de estabelecer algumas medidas de proteção que devem ser adotadas por entregadores de delivery. Então, a gente tem mais esses novos fechamentos, junto com o fechamento dos estabelecimentos que são considerados não essenciais, né, que já estavam em vigor. Em Santa Rita, o segundo município com a maior quantidade de casos, com dados atualizados de ontem, o município tem 233 casos confirmados da doença, e também é um município que apresenta a maior taxa de letalidade da doença dentre as 3 cidades com mais casos, né, com a taxa de 13,88%. Então, nessa segunda-feira, o prefeito também anunciou algumas medidas de isolamento, algumas medidas preventivas para evitar a proliferação do vírus. Então, assim como João Pessoa, ele restringiu o funcionamento de praças públicas, mercados municipais e o acesso aos açudes da cidade, porque estavam sendo observadas várias aglomerações nesses açudes, o que é bem preocupante. A terceira cidade do estado com o maior número de casos é Campina Grande. Então, com dados atualizados de ontem, Campina Grande tem 134 casos confirmados da doença. E um ponto importante é que ela é a segunda cidade de referência para o tratamento da Covid no estado. Então, eu trouxe essa notícia do prefeito da cidade, e ele demonstra assim, preocupação com o avanço da pandemia nas cidades vizinhas. E ele aponta que das 23 pessoas internadas na UTI do Hospital Pedro I na cidade, 10 são de municípios vizinhos. Então, além de na cidade você ainda ter uma movimentação, né, de acordo com o prefeito, de alguns polos em que tem mais comércio, você também tem a questão do isolamento fraco nas cidades vizinhas, e que acaba demandando mais do sistema de saúde de Campina Grande. Então, já é mais um fator de preocupante. Então, diante disso, a gente percebe que a coordenação das ações é um ponto chave. Mas, tratando aqui do Brasil, essa coordenação ela é um ponto bem sensível, principalmente porque a gente carece de uma certa coordenação do poder central, né, vindo do governo federal, principalmente em relação às medidas de isolamento social e fechamento do comércio. Então, essa falta de coordenação federal, de certa forma, prejudica o alinhamento das ações entre os estados e municípios. Então, pegando o foco regional, a gente percebe que essa ação conjunta entre o governo do estado e os municípios é de suma importância. E na Paraíba, a gente vê alguns esforços sendo realizados para ações mais coordenadas entre o governo do estado e os municípios, mas esses esforços eles se concentram majoritariamente na região metropolitana de João Pessoa, né, onde há uma maior concentração de casos. Mas a gente percebe também que poucas medidas elas estão sendo realizadas focando nos municípios menores, né, nos municípios do interior,
como falei agora há pouco sobre Campina Grande, os municípios vizinhos continuam com um isolamento social bem baixo. Então, você tem essa preocupação em relação aos municípios que estão mais distantes da região metropolitana, né? O que é que o governo está fazendo em relação a isso? E a gente vê poucas notícias. Então, isso é bem preocupante, porque a gente vê nos boletins epidemiológicos que cada vez temos mais municípios sendo inseridos na lista de municípios com casos confirmados. Então, municípios, eles possuem, né, capacidade, o índice de capacidade instalada bem baixo. Então, a gente não está vendo muita essa ação coordenada. E o outro ponto importante que eu achei interessante de trazer é a baixa adesão de médicos aos editais de contratação. Então, isso é outro ponto preocupante, né? Como a gente tem no índice a parte de recursos humanos, que inclui médicos. Então, a gente já tem uma capacidade instalada de saúde baixa ou muito baixa. E a gente está enfrentando um problema também em relação à adesão de médicos. E o Conselho Regional de Medicina, ele alega que a principal questão para essa baixa adesão é a falta de condição de trabalho, principalmente no sentido de treinamento desses profissionais, né, de profissionais serem contratados para trabalhar em unidades intensivas, porque a gente sabe que o vírus é bastante contagioso, então você precisa de vários procedimentos sendo feitos de treinamento para que os médicos não sejam infectados também, como a Ana Cristina falou também, na fala dela, a gente tem uma quantidade de profissionais de saúde infectados pela doença. Então, os municípios, eles se encontram com a capacidade instalada de saúde baixa, muito baixa, e a dificuldade no preenchimento dessas vagas dos editais, ele pode retardar ainda mais o enfrentamento da doença no estado. Então, eu achei interessante trazer esse ponto também. Bom, gente, vocês conseguem me ouvir? Sim, ouvimos bem. Perfeito, porque eu tinha perdido o áudio de Priscila ao final. Bom, gente, então as principais conclusões que podem servir aí até como provocações iniciais para o nosso debate, que faremos daqui a pouco. Primeiro é que é um contexto desafiador para os sistemas de saúde ao redor do mundo, né? Isso implica dizer que há um conjunto de necessidades, os gestores precisam tomar decisões com celeridade, estudos, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias a respeito do novo vírus precisam ser feitos também com celeridade. Você precisa fortalecer os sistemas de saúde ao redor do mundo inteiro e também você precisa desenvolver formas de avaliar e monitorar as políticas adotadas, né? E nesse sentido, o que nós vimos aqui no caso brasileiro, do sistema de saúde brasileiro, e mais especificamente do paraibano, é que nós temos um índice de capacidade instalada muito baixo. Isso significa dizer que se nós não tivermos políticas de contenção rígidas, políticas de isolamento rígidas, o sistema ele colapsará muito cedo, que é o que efetivamente está acontecendo em alguns estados já. Nós observamos que no começo alguns estados possuíam um isolamento social mais rígido, mas que durante entre 15 e 30 dias foi se afrouxando e a gente já percebe os impactos no sistema de saúde de cada estado, de cada realidade. E nesse cenário, a coordenação entre os agentes políticos, elas podem agir como agravantes, caso não exista nenhuma coordenação, caso seja uma confusão generalizada, ou, em caso de existência dessa coordenação e ela seja bem realizada, você pode suavizar os impactos sobre o sistema de saúde. E aí, antes de iniciar nossas perguntas, eu só queria passar para Pedro a palavra, que ele tem uma observação técnica a ser feita que passou durante a apresentação. Obrigado, Barnabé. Então, gente, detalhe que eu esqueci de mencionar. Eu mencionei que quando a gente construiu o índice, a gente fez todo o processo de agregação, mas outro detalhe importante é que cada um dos nossos indicadores, eles também passaram por processos, sem entrar em detalhes técnicos, muito técnicos, aliás, todos os nossos indicadores passaram por processos de normalização. Isso significa que todos eles foram colocados numa escala de 0 a 1,
para que eles estivessem na mesma escala e assim pudessem ser agregados. Então, nós não simplesmente pegamos os indicadores e agregamos eles do jeito que se encontravam. A gente fez esse processo de normalização justamente para que o resultado final, o produto, tivesse dentro dessa escala e que os indicadores fossem comparáveis em termos de escala. Era só isso mesmo. Obrigado, Barnabé. E desculpa aí, gente, por ter esquecido desse detalhe. Nada, Pedro. Obrigado. Bom, pessoal, então agora eu vou abrir para perguntas. Vocês podem realizar ou destravando o microfone, né, habilitando o microfone de vocês, ou então vocês podem enviar pelo chat que eu estarei lendo aqui, tá certo? E aí a gente vai tentar fazer aqui no máximo bloco de 3 perguntas. O professor Henrique quer perguntar, manda aí. Posso falar? Pode falar. Certo. Bom, obviamente, antes queria parabenizar pelo trabalho, pelo esforço, né? Tentar responder ou produzir algo que ajude a entender esse fenômeno, né? E esse problema. E é o trabalho que vocês desenvolveram aí, né, com todas essas complicações, né? Trabalho remoto, etc. Né? Eu teria algumas perguntas para fazer, algumas bem genéricas, assim, e outras questões um pouco mais específicas, né? Bom, a primeira delas qual conclusão, a princípio, que vocês têm tirado, né, desse cenário de que praticamente todos os municípios da Paraíba estão entre péssimo e muito mal, né? Porque eu fiquei pensando aqui se isso não poderia, se aí o Pedro mencionou nisso, falou isso agora no final, se não poderia ter aí algum desequilíbrio na ponderação, né, que joga todo mundo para baixo, né? Ou se de fato a situação é essa. Segunda pergunta é com relação ao segundo indicador de gasto público. Essa parte, como é que vocês fizeram a introdução desse indicador? É uma pergunta bem, bem específica. E o terceiro ponto, né, aí eu queria até jogar a bola aqui, eu estava vendo que a Luciane estava presente aí nos participantes, né? Acho que ela poderia falar um pouco sobre isso também, que é uma coisa que eu não conheço, não domino, mas foi algo que a gente discutiu muito em outros grupos, né, com relação à questão da regionalização, né, da saúde, né, que não se espera, até pelo que eu entendi, que todos os municípios tenham o mesmo tipo de infraestrutura, né, ou seja, que dentro dessa lógica da regionalização, alguns municípios têm capacidade instalada até um determinado limite, né, e a partir daquele limite, uma complexificação maior do problema, ele é direcionado a um outro município que fica numa região específica de saúde que teria, então, essa capacidade instalada superior, né, e isso diz respeito especialmente à questão da quantidade de UTIs, né, dos respiradores, etc., né. Como é que isso é levado em consideração, se isso foi levado em consideração, e como é que isso poderia ser também um fator a entender um pouco essa capacidade muito baixa da maior parte do município, ou seja, será que vocês não estariam, entre aspas, exigindo que eles tenham infraestrutura instalada que eles não deveriam ter de fato, por conta dessa lógica da regionalização da saúde, né? E aí, só para complementar, eu vi um estudo que eu achei bem interessante, vi assim, jornal, coisa, mencionando um estudo, mas não vi o estudo, não li o estudo, não sei, mas eu acho que tem um pouco a ver com isso, que fala das distâncias que devem ser percorridas entre os municípios até por exemplo, um município no Alto Sertão está a quantos quilômetros de uma UTI? Né? Se uma pessoa tiver um agravamento lá, quanto tempo que precisaria para ela poder ser levada até um hospital, que aí sim tem uma UTI, né, e a tecnologia necessária, né?
Mas são essas 3 perguntas que eu queria fazer e, de fato, acho que esse é o trabalho que pode ser que assim, um tipo de indicador que possa contribuir bastante para que ele possa ser levado em consideração nas análises, né? Especialmente aí, claro que também tem um outro fator aí importante, né, que é a periodicidade dos dados, mas especialmente se ele pudesse ser atualizado um pouco mais rápido, né, tentando levar, inclusive, em consideração essas agências, ações emergenciais, né, para conseguir ver o problema e atacá-lo de forma mais, não pensando apenas na Covid, não, mas pensando em outras pandemias que teremos aí no futuro, claro, né, outros ciclos da própria Covid-19, outro tipo de problema. Né? Mas parabéns aí pelo trabalho. Eu acho que a gente pode começar, então, respondendo essas 3 e depois a gente agregando os outros. Eu acho que essa primeira pergunta, talvez Pedro queira responder, que é uma questão mais estatística. Pode ser, Pedro? Pode. Eu não sei se eu vou conseguir responder da forma que o senhor perguntou, mas vamos tentar. Eu tenho um dado interessante, que eu, obviamente, não está no slide, mas que eu conduzi, que nós conduzimos, né, nesse interim que a gente estava desenvolvendo o indicador. E eu acho que não vai tanto responder a pergunta, mas eu acho que é uma curiosidade interessante. A gente fez algumas correlações entre o nosso indicador e alguns indicadores de vulnerabilidade social. Isso se deu por correlação estatística, em que a gente queria entender basicamente o que é uma correlação estatística, né? Você faz basicamente uma associação entre 2 variáveis e não é uma associação de causalidade, não é tentando entender como uma variável afeta a outra, mas o quanto elas caminham juntos na mesma direção ou em direção oposta. Então, eu fiz, por exemplo, algumas correlações, correlacionando, no caso, nosso índice com, por exemplo, quantidade de pobres cadastrados no CadÚnico, quantidade de pessoas extremamente pobres, etc. E o que eu percebi é que a correlação foi negativa. Então, isso significa que nos municípios que nós temos maior precariedade, maior vulnerabilidade social, são os municípios em que a gente tem, na verdade, há um indício de menor índice de capacidade instalada. Então, a gente já começa já tem uma coisa interessante aqui, que é justamente pensar que parte, talvez, dos recursos públicos não estejam indo para lugares onde deveria ser, onde é mais urgente, digamos. E a gente sabe que também a iniciativa privada não vai, por si só, satisfazer a demanda desses municípios pequenos, né? A gente lembra que uma das falhas do mercado capitalista é justamente a questão da desigualdade regional, que é algo que se dá e que o mercado por si só ele tem uma capacidade muito limitada de tentar equalizar isso. Mas o poder público, que poderia estar justamente exercendo esse papel, a gente está percebendo que talvez essa seja a deficiência, né? Já que o mercado por si só não atende esse problema, aliás, essa situação, justamente a gente tem esse quadro. Então, realmente, lugares, por exemplo, de vulnerabilidade maior, a gente tem essa circunstância. Quanto ao gasto com saúde, que o senhor mencionou, a gente está utilizando um gasto acumulado por um ano. Então, e o último, dos dados que a gente utilizou, dos bancos de dados que a gente utilizou, a gente só conseguiu de 2018. Então, os gastos com saúde eles são referentes ao ano 2018, mas são gastos acumulados de cada município. E quanto a essa ideia aliás, essa situação de que alguns municípios são muito baixos, etc., na verdade, a forma como a gente escalou, como a gente normalizou os dados, fez com que a normalização dos dados na escala de 0 a 1, eles levam sempre em consideração o município, que geralmente é o município do interior, que tenha aquele indicador que seja o mais avaliado em determinado indicador e o que seja pior. Por exemplo, quando a gente pega o indicador de profissionais médicos, então quando a gente vai normalizar e deixá-lo numa escala, a gente seleciona qual é o município que tem o melhor valor, ou seja, ele teria nesse indicador o valor de 1, que seria máximo, e o que tem o pior, que seria 0.
e todos os outros municípios, eles têm justamente os seus valores para cada indicador, eles são justamente, eles se dão dentro dessa escala em referência ao melhor o melhor e o pior colocado. Então, esse é um ponto que eu não sei se deu para responder mais ou menos o que o senhor estava perguntando de ponderação. Isso não foi um peso que a gente atribuiu conceitual, isso é uma coisa que foi própria já uma questão foi mais técnica, estatística mesmo, e que a gente utilizou. Então, agora, como interpretar o fato de que a gente tem realmente muitos municípios com essa capacidade muito baixa? Eu acho que, no máximo, essa contribuição que eu tive para dar. Se os meninos também tiverem alguma coisa para falar, seria ótimo. Eu não sei até que ponto eu respondi a pergunta, mas qualquer coisa pode perguntar de novo. Ana e Priscila, vocês teriam alguma coisa a acrescentar? Eu acho que é basicamente mesmo isso que o Pedro falou, né? Eu tinha pensado. Bom, então, eu acho que especificamente a respeito da última pergunta sobre a regionalização, nós efetivamente não pensamos muito ainda sobre isso, mas talvez, eu não sei se o professor Ítalo quer comentar alguma coisa sobre isso, ou até a própria Luciane, né, se sentirem que querem contribuir nesse sentido com alguma discussão. Acho que é um ponto aberto ainda. Bom, antes de passar para a Luciane, só para dar minha interpretação em relação a essa questão, que de fato nem todos os municípios precisam ter uma estrutura tida como ótima ou como muito alta para a demanda. O grande problema quando a gente olha para a Paraíba, e aí o mapa que foi feito por mesorregiões mostra isso, é que você tem um conjunto de municípios que não tem nada. Então, uma coisa é você não ter todos os municípios muito bons. Agora, outra coisa é você ter todos os municípios muito ruins. Aí são coisas bem diferentes. Então, o preocupante é isso. Ou seja, você não tem um município polo que tivesse uma capacidade instalada que pudesse, sim, fazer com que não houvesse uma distribuição espacial tão equânime, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas pudessem se deslocar para essas cidades e poderem, a partir daí, terem um determinado tipo de atendimento. O que a gente pega é que pelas mesorregiões é que aqueles municípios são muito ruins. E, na verdade, gente, isso aí é um problema que é histórico em relação, basicamente, ao SUS, que vem de anos e anos e anos, que vem tendo recursos cortados, que vem sendo tratado de uma maneira, na verdade, que não deveria ser, né? E quando chega uma situação como essa, é que a gente percebe a importância do sistema público de saúde como o SUS, né? Então, muitos dos problemas que nós vamos ter aqui são problemas exatamente de recursos. São recursos que não são repassados, recursos que são contingenciados. Quando você pega a Constituição de 1988, você vê as fontes de financiamento do SUS e depois o que é que as DRUs fizeram, ou seja, né, as desvinculações de receita da União geraram em relação a isso. Quando você vê os repasses que foram feitos, por exemplo, para o sistema de saúde, enquanto o SUS recebeu 5 bilhões, aquele fundo de garantia que é dos planos de saúde privados, é um determinado valor que fica como se fosse um depósito compulsório desses planos, foi repassado para eles 15 bilhões de reais. Então, quando você observa isso, fica difícil achar que na periferia da economia brasileira você vai encontrar cidades que tenham, de fato, uma capacidade instalada do sistema de saúde, pelo menos satisfatoriamente categorizada. O que a gente vai observar é que eu acho que essa é uma das contribuições da Covid-19, exatamente nós repensarmos essas políticas públicas, tanto de saúde quanto de educação, por exemplo. Porque, de fato, o que a gente pode observar e a gente pode identificar é que, embora a pandemia afete quase todo mundo, ela não afeta da mesma maneira, né? Então, até nas pandemias, você tem um padrão de desigualdade daqueles que são vitimizados por ela, ou potencialmente vitimizados por ela. Essa é uma questão que precisa ser melhor debatida e melhor incorporada pela academia para poder discutir isso, inclusive nós, das chamadas ciências sociais, incorporarmos esses conjuntos de dados e começarmos a produzir análises, avaliações, projeções, inferências causais em relação ao que é que está acontecendo com o sistema de saúde, o que é que está acontecendo com a saúde pública no Brasil.
Perfeito, professor. Obrigado. Bom, a gente já tem algumas perguntas aqui também no chat, eu vou ler para vocês. A primeira de Inalda, ela queria saber se tem algo sobre tempo de permanência na UTI, porque é um indicador importante que afeta o sistema, ou seja, se há dentro do nosso indicador algo relacionado a tempo de permanência na UTI. Eu já adianto que não, Inalda, não há. A professora Leila está questionando sobre João Pessoa está inserida como cidade, é classificada pela Unesco como uma Smart City. Quais são as maiores falhas em relação à pandemia neste momento? Barnabé, por favor, desculpe interromper, só interrompendo. É só para lembrar, é só para lembrar que daqui a pouco, ou daqui a alguns minutos, eu vou ter que sair, porque eu estou na banca do nosso mestrado, uma banca de mestrado, lá agora às 15 horas e 30 minutos. Então, só relembrando isso, daqui a pouco eu vou ter que sair, tá certo? Isso. Fica à vontade, professor. E de antemão, obrigado pela participação, professor. Bom, então nós temos basicamente essas duas perguntas, né? Eu acho que essa segunda questão a respeito de João Pessoa, eu acho que a gente poderia fazer até um debate mais coletivo, porque nós não nos atentamos especificamente a estudar as falhas de João Pessoa em relação à pandemia. Então, se alguém se sentir, se sentir confortável em compartilhar algo que tenha visto sobre a atuação de João Pessoa. Eu queria fazer algumas observações. Algumas inclusive, que eu esqueci que o Henrique ele também tocou num ponto, e aí eu peço desculpa, Henrique, que eu não tratei desse ponto. A gente meio que passou batido. O senhor tinha mencionado a questão da periodicidade, né? Ou seja, se a gente não poderia transformar o indicador em uma periodicidade menor, em vez de um ano, justamente para que os gestores eles possam ir acompanhando a evolução da capacidade instalada e tomar decisões a partir disso. Mas aqui, a primeira resposta isso é possível fazer. A maioria dos nossos indicadores, tirando o gasto com saúde, que é um gasto acumulado por ano, mas isso aí também não é um problema, mas os demais indicadores que a gente usa do banco de dados DataSUS, e eles têm até uma periodicidade praticamente mensal. Tem tido uns atrasos recentemente, mas em tese é possível tornar o indicador com uma periodicidade mais menor nesse caso. Só que enquanto pessoas que estão desenvolvendo isso, a gente achou, e aí eu retomo algumas coisas que a gente falou na apresentação, que muitos dos indicadores eles realmente não têm uma variabilidade muito alta em torno, pelo menos ao decorrer de um ano só. Então, eu acho que é improvável que um indicador esse indicador sofra grandes variações em alguns meses. Então, nesse sentido, por enquanto a gente não tem visto que seria um grande problema para o gestor público, por exemplo, utilizar o indicador em relação ao ano passado, porque justamente por ser improvável que haja que no decorrer de 2020 haja uma grande variabilidade, mas só reiterando, é possível sim, e de repente, talvez até isso possa se tornar um ponto de inflexão mais forte, que até possa, assim, em tese, se as circunstâncias pedissem, poderia até ser revisado. Só mais outra colocação em relação à questão do tempo de permanência na UTI. Conceitualmente, isso seria um fator muito importante. A gente não encontrou, mas obviamente pode ser que haja, a gente ainda não encontrou um banco de dados que possa trazer esse tempo de permanência. Mas se a gente encontrasse, talvez a gente pudesse fazer alguns testes e ver como que o indicador, em sua versão agregada, ele se comportaria. Mas realmente é muito interessante, até talvez, mesmo que a gente não encontre esse indicador de uma forma, em algum banco de dados, de uma forma mais formalizada, obviamente esse também é um dado importante que pode até vir a complementar a análise de uma forma mais circunstancial, caso não esteja em algum banco de dados. Inclusive, eu tomo mais isso como uma sugestão nesse caso, e agradeço pela sugestão.
Sim, e sobre o Atos também fez uma pergunta, né? Eu acho que eu vou adiantar. Então, para a construção do índice, vocês usaram o município Faxinal de Soturno como referência de valor mais alto. Primeiro, o Faxinal de Soturno, se eu não me engano, ele foi o município com valor mais alto apenas em 2 índices. Entre todos os índices, se a gente contar todos os índices desagregados, a gente teria 3 para infraestrutura, 3 para recursos humanos e 1 para gasto público com saúde. O Faxinal do Soturno, se eu não me engano, eu teria que dar uma olhada nos banco de dados, ele só é o melhor em 2 indicadores. Então, nesses 2 indicadores especificamente, ele é uma referência com o valor mais alto, mas nos outros tem outras referências e também referências menores. E quanto a isso de utilizar um outlier, acontece que o procedimento de normalização ele tem um processo diferenciado. Por exemplo, quando eu vou realizar regressões ou médias, realmente a existência de um outlier ele se torna problemático porque ele traz um grande viés, né? Um viés que na verdade distorce a análise. Mas nesse caso da normalização, mesmo que o Faxinal do Sul, por exemplo, seja o mais alto, naquele indicador que ele é mais alto, ele tem ele fica na escala como valor 1. Mas, por exemplo, o segundo município melhor, ele ficaria na escala com um valor bem próximo desse 1. Enquanto o pior, quanto mais pior fosse o município para aquele indicador específico, menor seria o seu valor nessa escala. Então, nesse caso, não seria um grande problema, pelo menos eu não percebo dentro dos procedimentos que a gente utilizou. O fato de Faxinal do Soturno ele ter se caracterizado realmente como o melhor município, a gente trata realmente como se fosse, a gente vê pelo menos eu vejo, aliás, né, os meninos podem contestar o que eu estou falando, obviamente. Inclusive contestem se vocês puderem, porque acho que o importante aqui é que a gente tenha um debate produtivo. Mas, enfim, o Faxinal do Soturno, ele vai se destacar em 2, como eu já falei, acho que em 2 índices ele tem a melhor pontuação, mas ele não tem a melhor pontuação em todos, mas ele pode ter uma boa colocação nos outros. Então, essa boa colocação, quando você pega a média mais agregada, acaba que ele impulsiona mais para cima. Mas, nesse caso, não seria um problema. E o Faxinal do Soturno, ele representa um outlier quando a gente pega a distribuição já do índice pronto. Então, antes do índice ser realizado, o Faxinal do Soturno não necessariamente é um outlier. O outlier, quando a gente faz na visualização do box plot, já é os índices, os resultados finais, ou seja, você pega toda a distribuição de todos os municípios com seus resultados finais e quais são aqueles que são maiores e quais que são menores. Nesse caso, é normal que haja alguns que sejam maiores. No caso, no box plot que eu fiz, o limite era 0% a 90%. Isso, dentro do box plot que eu fiz, seria considerado que não é outlier. Então, até alguns índices que não eram altos, nem muito altos, na verdade, até alguns municípios que eram muito baixos, já eram considerados outliers no box plot que eu fiz. Então, esse também é um detalhe para ser mencionado. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, inclusive, se eu tiver falado alguma coisa que talvez seja inadequada, eu peço até que você me corrija, Atos, e a gente pode continuar. Então, por enquanto é isso. Obrigado. Obrigado, Pedro. E aí, só explicando, caso alguém não conheça o termo outlier, se refere a um valor atípico, né? Um caso que apresenta um grande afastamento em relação aos demais. E aí, no gráfico, o Atos estava questionando exatamente sobre o caso de Faxinal do Soturno, e foi o único município que apresentou uma alta, isso, né, Pedro? Uma alta provisão de saúde, uma alta capacidade instalada de saúde. Luciane, quer falar agora um pouco sobre a regionalização aquela questão do professor Luciano, ou professor Henrique, perdão. Olá, boa tarde. Está dando para ouvir bem? Tá sim. Tá sim. Bom, então, primeiramente, né, eu gostaria de parabenizar o trabalho de vocês. A gente sabe como essa proposta de elaborar um índice composto é um grande desafio, né, porque parte do pressuposto de fazer escolhas do que entra e do que sai,
E aí, de fato, ter um espaço como esse, eu achei isso bastante interessante, porque eu acho que é no momento de apreciação dos pares, né, do diálogo com outros, que dá para ir lapidando esses instrumentos, pensando, também validando, né, as fontes, que uma vez que você usa vários indicadores, né, você precisa validar cada um deles para garantir que seu índice composto seja, de fato, representativo. Eu acho que foi interessante vocês terem incluído também a questão do gasto público com saúde, né, além da parte de recursos humanos e infraestrutura, pelo fato de que isso, apesar de ser um ponto bastante relevante na discussão da saúde pública, do SUS, até um pouco o que o Ítalo também já comentou, a gente vê que em vários dessas análises que têm sido feitas não tem entrado, até pela questão da responsabilidade interfederativa do financiamento e o que isso ocasiona, né? Eu fiquei com um probleminha no áudio um pouco no começo e aí eu não vi se vocês falarem especificamente disso, né? Mas a questão da proporção de pessoal de saúde, né, ou recursos humanos, vocês usaram, eu queria primeiro saber qual foi a referência que vocês usaram, né, tantos médicos ou enfermeiros por 10 mil ou 100 mil habitantes, porque eu não consegui ouvir essa parte, desculpe se vocês já tiverem mencionado, e em relação ao gasto com saúde, a gente tem um sistema no CIOPS, né, que é o Sistema de Informações de Orçamento Público de Saúde, a atualização bimestral, que é a partir do REREL, né, relatório resumido de execução orçamentária, que as gestões devem alimentar. Então, isso possibilitaria. A gente tem algumas questões em relação a isso, né, algumas ressalvas a fazer, porque muitos municípios alimentam o primeiro e o sexto, o REREL, e aí tem uma menor taxa de alimentação do segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim. Tem algumas limitações desse sistema, mas talvez fosse uma possibilidade, já que vocês discutiram. E também eu queria saber se vocês utilizaram o gasto público em saúde, só o gasto próprio do município, ou se vocês incluíram também os repasses que o município recebe, né, nesse gasto público. E a questão da infraestrutura, de fato, isso que o Henrique trouxe é uma questão muito importante assim, na discussão do Sistema Único de Saúde, porque ainda mais na Paraíba, que a gente sabe que tem muitos municípios de pequeno porte, né? Então, é claro que não faz sentido um município de 2.500 habitantes ter leitos de internação, ter leitos de UTI, né, ter toda a estrutura de respiradores, e por isso tem se discutido muita questão de regionalização do SUS, porque não é porque o município não tem que aquela população não vai ter acesso, já que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, são feitas acordos, enfim, pactuações, PPI, enfim, para garantir que um município maior da região de saúde atenda a população daquele município menor. Então, de fato, na minha visão, assim, a questão da infraestrutura, essa parte de média e alta complexidade, né, que são os leitos de internação, respiradores, seria interessante talvez fazer uma ponderação por região de saúde. E aí, porque aquela região precisa ter, e algumas questões, como o TI, enfim, né, tem essa discussão de até ser por macro-região de saúde. A gente tem 3 macro-regiões no estado e 16 regiões de saúde, né? Então, essa estrutura, porque imagine que um município de 2.500 habitantes vai ter um intensivista para estar lá no leito de UTI, vai ter toda a equipe técnica, além do equipamento em si, né? Então, eu não sei se foi feita alguma ponderação nesse sentido, mas é interessante que essa parte de estrutura, o que é responsabilidade do município, e aí de todos, inclusive de pequeno porte, é a da atenção básica, a atenção primária, né? Essa cobertura, sim, é responsabilidade do município, mas não necessariamente todos os equipamentos, né? E a questão dos leitos hospitalares. Então, talvez fazer algo por região para esse indicador seja mais interessante. E eu acho que de forma geral seria isso, né? Pensar, porque, por exemplo, um município pequeno tem mais chance de ter um bom indicador de recursos humanos na perspectiva de médico e profissional de enfermagem, por exemplo,
se ele não tiver um problema com contratação de médico, é claro, né? Mas se ele tiver um médico e um profissional de enfermagem, ele tem uma unidade básica de saúde no município de 2.500 habitantes, por exemplo, ele vai ter uma boa proporção de médico por habitante, né? Melhor do que talvez um município de grande porte, que a proporção não vai ser assim tão alta. Então, acho que isso dá para fazer um balanceamento em relação a isso. Talvez não vai ter o profissional de fisioterapia, e aí, de fato, ele cai nesse índice, né, da proporção, mas talvez no de enfermagem e de médicos ele tenha uma proporção melhor. Enfim, acho que algumas questões, assim, da apresentação, acho que foi um esforço bastante grande que vocês fizeram, foi legal que vocês trouxeram muitas abordagens, né, fizeram um trabalho em equipe mesmo, e são algumas questões, já que o Henrique puxou isso, também tentando colaborar aí com o esforço que vocês já fizeram. É isso. Obrigado, Luciane. Eu acho que a gente pode começar pela ordem inversa. Eu vou fazer um breve comentário se os meninos quiserem acrescentar algo. Quanto a essa questão da regionalização, realmente ela nos escapou. Eu acho que o debate surgiu agora, né? A gente está com esse debate em mente agora e como nós podemos ver essa questão. Mas eu acho que nos escapou no primeiro momento, principalmente porque a gente quando estava construindo o indicador, nós começamos com uma coisa muito relacionada à Covid-19, né? Então, você pode ver que as categorias escolhidas, por exemplo, em infraestrutura, estão muito ligadas a equipamentos que são muito necessários para o combate, para atender as pessoas que apresentam os sintomas mais graves. E aí o cálculo dos profissionais ele foi feito por 10 mil habitantes mesmo. Profissionais de enfermagem, profissionais de fisioterapia e médicos. E se os meninos quiserem fazer alguma acréscimo e responder alguma pergunta? Eu queria, na verdade, agradecer por você ter compartilhado com a gente esse CIOPS. Eu não sabia E aí, na verdade, eu confesso que eu sou muito ignorante sobre muitos bancos de dados. A maioria dos que a gente está utilizando aqui, quem me passou foi os meninos. Então, esse CIOPS eu não conhecia, então vai ser muito útil, inclusive. Eu já estou pensando até em dar uma olhada, ver se tem muito missing, se tem muitos municípios lá com esses dados bimestrais. Então, eu queria agradecer por ter alertado para a gente sobre esse banco de dados que eu já está na minha lista aqui para eu dar uma olhada. E também quanto à questão dos gastos com saúde, nós utilizamos os dados do Sicofin, que é o sistema da Secretaria de Tesouro Nacional. Nós utilizamos já os dados consolidados do ano de 2018, as despesas pagas ao longo do ano de 2018 e o cálculo foi feito por cabeça, né, per capita. Bom, aí tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Se alguma pergunta me escapou também no chat, vocês podem enviar, por favor, tá? Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Posso fazer uma questão? Pode sim. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Eu me chamo Alexandre Soares, colega do programa de pós-graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional. E circulou lá pelo programa essa iniciativa aí de vocês, né, a apresentação e, enfim, é um tema que é bastante atual e para a gente também lá na gestão pública é um tema muito caro, né? Então, fiz questão de vir e prestigiar aí também o convite do Ítalo. E dizer assim, estou muito bem impressionado com a abordagem que vocês fizeram, né? Eu acho que estão de parabéns mesmo. Eu conheço de perto o esforço que é produzir um trabalho dessa natureza e numa circunstância. Então,
queria fazer esse registro, sabe? Eu acho que foi muito bacana ver a apresentação e a profundidade como vocês trouxeram, né? O debate e a construção, né? A proposta de construção desse índice. Então, assim, a questão que eu queria colocar é também um ponto que já foi, de certo modo, abordado, né? Mas eu fiquei com curiosidade de saber de que modo o eixo gasto público ele se aprofunda, né, na construção do índice, porque além dos indicadores que já foram mencionados aqui, eu venho acompanhando de perto o trabalho do Tribunal de Contas aqui do Estado da Paraíba e, inclusive, atualmente existe uma auditoria especial sendo realizada exatamente com foco no monitoramento do gasto público, né? É bem verdade que esse monitoramento está sendo feito a partir da perspectiva do controle, né, que é a função maior do Tribunal de Contas, mas eles também estão fazendo o levantamento da despesa pública, né? E eu acho que em algum momento talvez as informações que vão ser produzidas lá por parte do Tribunal de Contas seja algo que possa talvez, né, contribuir aí com a análise de vocês. E ainda sobre o gasto, é importante destacar que houve um aporte significativo nos municípios agora, né, no começo de abril, em relação a gastos relacionados com o combate ao Covid-19, né? E aí eu não sei como isso impactaria nesse indicador aí de vocês, se realmente a ideia for fazer a comparação com exercícios anteriores, né? Colocando isso porque naturalmente o gasto com saúde esse ano, em razão da pandemia, já será um gasto infinitamente maior, né, do que nos exercícios anteriores. E, por fim, também uma questão acho que já foi colocada aqui, de algum modo, eu venho me ressentindo muito, né, do debate que envolve, por exemplo, a atuação consorciada de municípios, né, nesse momento específico. E é importante dizer que assim, a saúde é pioneira, né, na gestão consorciada de serviços públicos. E me parece que agora, mais do que nunca, né, essa atuação consorciada poderia apontar para um horizonte bem diferente, né? Veja que uma das matérias que foi apresentada aí, eu acho que salvo engano de Campina Grande, onde o prefeito destaca que dos 20 e poucos, das 20 e poucas internações, 10 são de cidade de fora, óbvio, né? E isso é da dinâmica da doença, né? A doença não tem fronteiras. Então, mais do que se espantar com o fato do município, que é um município de referência para a atuação, com a quantidade de pessoas que estão aportando aos serviços de saúde local, né? Vindos de fora, eu acho que acho que a alternativa aí é a gente pensar mesmo num modelo de gestão consorciada mesmo, né? E a saúde, repito, é pródiga nesse assunto, né? É pioneira. Quando se fala em consórcios públicos no Brasil, se tem a saúde como referência, né? Então, não sei como vocês pensam a respeito disso, né? Aliás, até registro que foi na região metropolitana de João Pessoa, em Santa Rita, que esse debate em torno do chamado lockdown se iniciou, né? Eu acho que a pesquisa de vocês responde uma angústia minha. Poxa, Santa Rita, por qual razão? Está aí a razão, né? O índice de letalidade que vocês apontam aí no trabalho proporcionalmente tem um nível de letalidade maior, né? A exigir uma postura por parte do gestor público e todos os que operam, as autoridades sanitárias, uma atuação mais rigorosa. Então é isso, gente. Agradecer vocês e dizer que nós, alunos lá do programa de gestão pública, também estamos atentos a essa discussão, né? E até convido para que a gente faça também um esforço coletivo, porque afinal de contas, esforço coletivo de pesquisa, né, de estudos, porque afinal de contas a gente está aí muito próximo, né? Vocês aí na ciência política e nas relações internacionais, a gente está lá no campo da gestão pública
e da cooperação internacional. Tá? Mas parabéns e uma boa tarde para vocês. Obrigado, Alexandre. Ó, e só um comentário breve antes de passar aqui. Pedro vai fazer algumas considerações sobre os seus questionamentos. Que além da taxa de letalidade, no caso de Santa Rita, o que mais nos impressiona, na verdade, também é a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, que está altíssima. Então, porque a letalidade, ela poderia ser por razão, por exemplo, o município não está testando muito, então a taxa sobe. Mas no caso específico de Santa Rita, a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes também é muito maior do que os demais municípios do estado. E a taxa de letalidade deles continua muito alta, mesmo que a média geral da Paraíba tenha caído bastante. Porque não sei se vocês lembram que no final do mês passado, a Paraíba ostentava a maior taxa de letalidade do Brasil. Né? Nós chegamos a ter uma taxa de letalidade de 16, 17%. E o que aconteceu foi que com as aquisições dos testes rápidos e a abertura dos 2 laboratórios de testes na UFPB, a taxa de letalidade está caindo bastante. Então, hoje está na casa dos 6, 5, 5,5, 6, a depender do dia. Certo? Então, Pedro, quer fazer as considerações? Primeiro eu queria saber se as meninas querem, se Ana Priscila, desculpa, Ana Priscila, olha, Ana Cristina e Priscila querem fazer algum comentário. Senão eu vou dar prosseguimento. Prosseguir, Pedro. Pode seguir também. Certo, eu só vou fazer alguns comentários genéricos sobre o que o senhor falou. Obrigado pelos seus comentários. E sobre essa questão do Tribunal de Contas, isso é uma coisa importante, porque eu não sei, no caso, eu acredito que eles estejam fazendo um controle desagregado das contas. Aí o senhor me corrige se eu estiver equivocado. Mas, se esse for o caso, vai ser sim uma fonte muito importante para a gente. Tem outra coisa que a gente chegou a fazer com o nosso indicador, que foi fazer uma correlação entre o nosso indicador e as próprias dimensões do indicador, ou seja, o indicador resultado final, fazendo correlação estatística com infraestrutura, recursos humanos e gastos. Aí você diz, mas isso é redundante, vai dar uma correlação, claro que vai dar uma correlação se essas dimensões foram utilizadas para fazer o índice, mas não era bem isso a questão que a gente estava tratando. A gente queria saber meio que quais dimensões eram mais correlacionadas com esse resultado final. E aí o que a gente percebeu é que das 3, gasto público era a menos correlacionada com esse produto final da capacidade instalada. E isso suscitou uma série de pequenas crises nas nossas discussões. A gente ficou preocupadíssimo e fez várias versões do índice, quis ver como é que se comportava, se fosse de um jeito, se fosse de outro, aquela coisa toda. Mas a gente acabou deixando do jeito que está, obviamente. E aí, o que a gente começou a refletir mas por que essa correlação é menor? Obviamente, a gente teria que, se a gente fosse fazer um estudo mais detalhado, a gente teria que pegar vários outros dados, mas surgiu a hipótese entre nós de que talvez esse gasto ele tem uma certa ineficiência, esse gasto ele se dá de uma forma que não priorize certos elementos da capacidade instalada que poderiam justamente levantar mais esse índice. Então, isso foi uma questão que a gente levantou e que a gente já está há um tempo pensando que alguma hora a gente vai ter que olhar esses dados de forma desagregada, nem que seja fazendo algum estudo de caso, tipo olhando para algum município específico, para poder ter essa dimensão. Será para onde que vai esse gasto público? Porque a gente pegou o gasto público pode ser muita coisa, né? Então, desagregando, né, fazendo uma coisa mais estudo de caso mesmo. Que conclusões a gente poderia tirar? Então, esse é um ponto importante, e agradeço a sua contribuição. Só uma coisa que eu queria apontar é que a gente está discutindo aqui também essa coisa de número de casos e letalidade, e eu não sei se todas as pessoas que estão participando têm essa dimensão, mas a gente está tateando no escuro, né? Então,
a gente está falando de letalidade, mas a gente está falando uma estimativa realmente muito grosseira de letalidade, justamente porque a gente tem uma subnotificação enorme. Então, obviamente, esses dados são importantes, tipo, com os dados disponíveis é bom saber o que há de oficial sobre número de contaminados, sobre número de óbitos, etc. Mas é bom a gente também ter em mente sempre que isso é importante porque a gente vai ter que tomar decisão com base em alguma coisa. Se é isso que a gente tem, por mais grosseiro que seja, é o que os gestores públicos têm para fazer tomada de decisão e para montar a política pública. Então, não tem muito para onde fugir, a não ser, aliás, tem, né? Porque a gente tem que ter um esforço justamente para testar mais a população e ter dados cada vez mais acurados. Mas a verdade é que a gente está tateando no escuro, né? Esses pequenos dados, mas esses pequenos dados também podem esconder aí uma letalidade muito maior, ou, enfim, que a gente sabe que possivelmente, quer dizer, não esconde, a gente sabe que esconde, né? Não é nenhuma dúvida, né? Porque na verdade, várias das confirmações de óbitos por coronavírus, ele já vem com uma defasagem, né? Quer dizer, às vezes passa semanas ou um mês para a gente saber que um óbito que aconteceu um mês atrás ou algumas semanas atrás foi por conta do coronavírus. Então, a gente está realmente no escuro. Trabalhar sobre o coronavírus é trabalhar no escuro. Enfim, esse é um problema que eu queria falar. Sobre essa questão da ação consorciada, eu gostei muito da sua fala, porque já tem tido, e aí, obviamente, eu não tenho tanto cacife para falar sobre isso, eu vou falar só o que eu sei. Eu sou, na verdade, bem ignorante no assunto, mas o que eu tiver de contribuimento que seja mínimo, eu vou contribuindo. Como já foi destacado, a gente tem um problema de coordenação, especialmente do governo federal. E, na verdade, existe uma série de tensionamentos muito fortes que têm acontecido já há muito tempo entre o governo federal e os entes subnacionais, e a gente já está tendo essa ideia de fazer uma ação consorciada a nível subnacional. Como é que eu posso dizer? Eu interpreto isso como realmente uma forma de tentar sobreviver em um ambiente em que o governo federal realmente não se importa. Eu interpreto dessa forma. E a gente pode, por exemplo, falar do consórcio Nordeste, que surgiu justamente dentro desse contexto em que a gente não tem tanta perspectiva de que o governo federal traria recursos e desenvolvimento para o Nordeste. E mais recentemente, em um nível muito mais local e mais próximo da gente, já está havendo discussão entre os prefeitos da Grande João Pessoa de fazer também uma ação consorciada entre si, para adquirir mais equipamentos e ter uma ação mais coordenada para poder passar por essa situação. Então, basicamente, é só isso que eu queria comentar mesmo. Obrigado, Pedro. Bom, não sei se mais alguém tem alguma pergunta, não chegou nenhuma no chat, então, se alguém quiser fazer alguma pergunta em microfone aberto. Bom, como não temos perguntas, eu vou passar aqui a palavra para o professor Marcos Alan, se ele quiser fazer alguma fala do programa. Está desligado o microfone, professor. Microfone. Bom, só agradecer a todos, parabenizar, né, o professor Ítalo e essa equipe de alunos tão capazes. Aí a gente viu que o quanto que as ciências humanas podem contribuir, né, no momento que ela vem sendo atacada de todos os lados aí, né, essa pesquisa é uma demonstração do quanto que nós podemos ajudar a subsidiar políticas públicas, entre outras frentes aí, né, diante desse momento de pandemia. Parece que chegou uma questão aqui, antes de finalizar. Talvez a gente poderia responder essa última, e aí seguimos, né? E aí concluímos. Eu já vou deixar mais ou menos aqui o convite para vocês para a próxima quarta que vem, né? Em que vamos falar de economia política internacional, 2 temas basicamente, né? O acordo NAFTA e a relação entre juros e política. A pergunta é da Mariana. A Mariana pergunta: esse índice de capacidades de saúde já estava sendo trabalhado por vocês ou começaram a trabalhar para a conferência?
Talvez possa ir para o Barnabé ou para o Pedro, quem sentir à vontade. Prisciliano, vocês querem responder essa? Porque, sinceramente, não lembro especificamente quando nós começamos a trabalhar nele. Eu não sei se fazem 3 meses já, são 3 meses, não tenho certeza. Que, na verdade, nós começamos não exatamente com índice, né? Mas foi evoluindo para... Pode falar. Né? Eu acho que a gente começou basicamente na última aula que a gente teve do Ícaro, acho que foi dia 17, que ele trouxe essa sugestão para a gente começar a pensar em indicadores e no possível índice, e aí a gente começou, acho que foi 17 de março. Mas basicamente é muito recente, como o professor havia falado anteriormente, é algo que está sendo desenvolvido ainda, é algo que vai ser pensado, vai ser mudado também, inclusive. Então, a conferência veio mais como um convite, né, uma oportunidade de a gente divulgar o que está sendo começado a ser trabalhado pela gente, né? É uma forma muito inicial ainda, muito prematura do que esse projeto vai ser, né, futuramente. Acho que era isso, se vocês quiserem complementar. É isso mesmo que a Ana falou. A gente começou a desenvolver dentro da disciplina, como o professor falou, a disciplina de avaliação e monitoramento de políticas públicas. A gente primeiro trabalhou com indicadores, a gente começou a pensar quais indicadores de linha de base para lidar com a Covid-19. Então, a gente elencou alguns indicadores e o professor trouxe a proposta de montar um indicador composto, né, focando na Paraíba e focando nos municípios e na Covid. Então, a gente tem desenvolvido esse indicador, como a Ana falou, há mais ou menos 1 mês e meio, mas ele começou a ganhar robustez nas últimas 3 semanas, né? Principalmente porque veio o convite da conferência, então a gente começou a trabalhar mais nele. É bem isso. Foi basicamente isso mesmo. Acho que não tenho nada a complementar. Ótimo. Bom, então com isso concluímos, deixamos o convite a todos para a próxima quarta-feira às 14 horas, onde teremos a mesa sobre economia política, como eu disse, né, políticas de juros e também o NAFTA. Vamos apresentar 2 pesquisas nossos discentes, né, do Pedro e do Lucas Amorim, com um debate seguido do professor Saulo Costa, né, docente do nosso programa. Parabenizo a todos e depois, se vocês quiserem até disseminar, a gente tem colocado a gravação desses seminários virtuais no site do programa, na área Seminários de Pesquisa. Então, são bem-vindos também para adentrar ali e assistirem, às vezes conhecidos de vocês que queiram se aprofundar no assunto. Boa tarde para vocês e obrigado mais uma vez, Barnabé, Pedro e toda a equipe. Eu também agradeço aí ao programa pela oportunidade, a todo mundo que participou e deu contribuições muito valiosas para a gente. Obrigado, gente, pela participação e contribuição.